se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 26, versículos 24 ao 27. 1 Crônicas, capítulo 26, versículos 24 ao 27. O tema dessa ministração é geração destinada a servir a Deus. Geração destinada a servir a Deus. Não é de propósito que nós estamos falando nesta noite? Não é de promessa que nós estamos falando aqui nesta noite? É esta promessa que Deus tem para a tua vida. Porque Deus te chama como a geração que Deus quer sim que você venha servir a Ele. Servir com a sua adoração, servir com a tua fé, servir até mesmo com aquilo que você tem o melhor para ofertar a Deus. Medite nesta palavra. E Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. E seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias, seu filho, e Jesaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zique, seu filho, e Selomite, seu filho. Geração, filho, filho, filho. Este Selomite e seus irmãos, ou seja, aqueles filhos, irmãos de Selomite, tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas santificadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas, e capitães do exército, tinham consagrado a Deus. Dos despojos das guerras, dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor. Amém? Então aqui, meus irmãos, Deus já fala conosco. É uma geração, são filhos que são irmãos de alguém que ocupa uma função importante na casa de Deus. No caso, essa família aqui, a função que eles exerciam era de cuidar do tesouro da casa de Deus. Ou seja, eles eram tesoureiros, cuidavam da manutenção das finanças da casa do Senhor. Então, meus irmãos, era uma função destinada a eles, uma função consagrada ao Senhor, e que eles tinham essa incumbência de ofertar para a casa de Deus. Era a sua oferta, é aquilo que ele tinha para com o nosso Deus. Amém? E a Bíblia prossegue em 1 Crônicas 26, agora o versículo 30, vai dizer o seguinte: dos Efronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a superintendência, ou seja, a governança sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor. Então, olha aqui mais outra família. Agora é o que? De governadores. Governavam o povo, que era o povo de Deus, o povo de Israel. E assim este povo estava investido para que pudesse fazer o melhor para a casa de Deus, porque aqui no final ele fala, em toda a obra do Senhor. Então ele estava investido para fazer para Deus, não para o homem, mas fazer para Deus. E assim prossegue, em 1 Crônicas agora, capítulo 26, agora no versículo 32, a Bíblia vai dizer, e seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes de famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gatitas, e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus. Olha aí mais uma vez. Agora estava o que? Sendo chamado homens valentes, estava chamando, chefes de família, na qual o rei Davi chamou eles para estar também servindo a casa do nosso Deus. Porque aqui no final ele fala, para todos os negócios de Deus. Então, meus irmãos, aqui você observa gerações que estavam investidas em um propósito que Deus tinha para com cada um deles. Funções distintas, mas atribuições na qual Deus delegou para cada um, para que assim, com aquilo que ele tinha de melhor, pudesse dar para o nosso Deus. E é o mesmo que Deus faz em nossas vidas. Porque em nossas vidas, cada um tem as suas atribuições.
Cada um tem uma qualidade na qual o Senhor Jesus achou graça. E Deus quer que você oferte isso que você tem de melhor, a tua essência, aquilo que você tem mais de valioso dentro de você, que você oferte para o Senhor, o nosso Deus. Porque, meus irmãos, Deus, Ele acha graça em cada um de nós. Talvez alguma área da minha vida, Deus achou graça em mim. E Deus quis que isso pudesse, ser convertido para o serviço de Deus, para o serviço que Deus tem, de propósito para com a minha vida. E não é diferente com cada um de vocês. Aqui eu observo algumas qualidades em vocês. Eu reconheço alguma qualidade em vocês. Vocês são homens, chefes de famílias, de coração bom. De coração bom. Quem tem mais assim proximidade, tio Som, tio Dodó, que eu falo, eu enxergo isso em vocês. Todos vocês têm coração bom. E isso Deus, Ele tem de valioso de vocês, que Deus quer que você aproveite esse momento da vida de vocês, que muitos de vocês, não sei se está a totalidade, mas quase a totalidade já estão hoje aposentados. Então Deus quer que você se aproxime mais de Deus. Se aproxime mais de Deus. Porque existe uma promessa, existe um propósito. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que esta geração é uma geração que Deus escolheu. Deus tem propósito, Deus tem promessa. Quer saber que isso é verdadeiro, que isso é verdade? Meu pai, muitas das vezes me disse que meu avô Joel, pai de vocês, falava muito da palavra de Deus para vocês. Falava muito da palavra de Deus para vocês. Então vocês já foram alcançados pela palavra de Deus. Os ensinamentos que ele passava tinha princípio bíblico. Uma das vezes meu pai me deu uma correção, valendo de um ensinamento que o pai dele, meu avô, passou para ele e que ele passou para mim. Aquele que bater na sua face, dê a outra face, para que retribua aquele mal. E isso foi Jesus Cristo que disse. Aquele que te ofender, aquele que se lançar contra você, que bateu na sua face, entrega a outra face. Isso foi Jesus que falou. Então, isso mostra que, sim, vocês são uma geração que Deus tem propósito. Deus tem propósito, porque Deus, Ele enxerga o profundo da tua alma. Deus enxerga o profundo da tua alma. Deus sabe que a tua alma é valiosa, é preciosa para Ele. E Deus, Ele quer que isso, cada dia mais dê mais frutos. Que ontem até na ministração da palavra de Deus, Deus falou grandemente dessa forma. Porque Jesus fala através de parábolas. Ele vai dizer que Jesus é a videira verdadeira. E o Pai, o nosso Deus, é o lavrador. E aquela vara que não dá frutos, ela é cortada. E é lançada no fogo, é lançada no inferno. Mas aquela vara que dá fruto, o Pai, Ele limpa para que dê mais frutos. E Ele fala depois, eles já foram limpos porque foram alcançados pela palavra. Então é o mesmo que acontece com vocês. Vocês já foram alcançados pela palavra. Há uma preciosidade, há algo valioso dentro de vocês. Mas Deus, quer fazer o quê? Uma limpeza, limpar, para que você venha dar mais frutos, bons frutos. Então, é tempo, meus irmãos, de nós nos despertarmos a cada dia para o nosso Deus, porque Deus conta comigo e conta com você também, para que nós possamos servir ao nosso Deus. Porque a boa obra que Deus iniciou na minha vida, que ainda está se completando, Deus também já iniciou esta boa obra na vida de vocês. O pai de vocês, foi um proclamador da palavra de Deus. E assim, que esta palavra cada dia mais venha ganhar mais forma, venha ganhar mais força em cada um de vocês, para que assim, buscando cada dia mais a Deus, você possa ofertar o melhor que você tem para Deus. E o melhor que você tem para Deus é o quê? A sua oferta, a sua alma.
quando você entrega sua alma verdadeiramente para Deus, adora ao Senhor em espírito, quando você se derrama aos pés de Jesus, porque a palavra de Deus diz que, bem-aventurados os que são contritos de coração, pois eles verão o reino de Deus. Então, quando você se derrama, quando você chora, quando você se humilha aos pés de Jesus, você está juntando tesouro no céu. Você está juntando tesouro no céu. Porque Ele vai sim fazer com que esse teu choro, você colha a alegria no amanhã. A palavra de Deus vai dizer, o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então o amanhã será melhor. O amanhã será melhor. Mas o amanhã vai ser melhor quando nós tomarmos a decisão de que uma vida com Cristo vale a pena. Vale a pena. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui também vai dizer o seguinte: com isso nós percebemos o cuidado e zelo de Deus pela sua casa. Porque você vê que Deus ali constituiu homens valentes para o serviço de Deus. Mas aqui eu faço também uma observação. Não é só o cuidado e o zelo de Deus para com a casa dele e para com o culto a ele, o culto a Deus. Mas Deus também está cuidando, está zelando daquilo que é projeto de Deus, que iniciou desde o jardim do Éden, que é a família. Que é a família. Esse é o maior cuidado, o maior zelo que Deus tem para com a família. Porque você observe aqui neste texto que não só foi apenas um homem, um integrante da família que servia a Deus, que estava ali buscando a Deus, que estava levando uma vida com Deus. Não só foi só um homem. Vocês viram aqui, foi toda a família. Foi toda a família. E Deus tem um propósito, não só com um integrante, mas Deus tem um propósito com a família. Para que assim a família venha dar sua adoração a Deus. Para que a família junta, unidas, de mãos dadas, possa dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. Senhor, eu glorifico o Teu santo nome, porque o Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para a minha família, para a minha casa. Saber que tudo que vocês têm, não é vocês que alcançaram, mas se foi o Senhor que te deu. Porque, meus irmãos, Deus é dono de tudo. Deus é dono do ouro, é dono da prata. Deus é dono do fôlego da nossa vida. Deus é dono até mesmo do tempo. Deus é dono da natureza. Deus é dono de tudo. Todo o universo cabe nas mãos do Senhor Jesus. Porque é grande e infinito é o poder dele. Então quem somos nós? Nós não somos nada. Nós não passamos de pó. Porque do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Então, meus irmãos, observe que tudo que nós somos, tudo que nós temos, é o Senhor Jesus que nos dá. Porque se Ele quiser hoje nos tirar aqui desta terra, Ele faz. Ele tem o poder de nos tirar da terra. Porque Ele é o dono da vida e Ele também é o dono da morte. Porque todo o poder da nossa vida está nas mãos dEle. Amém? Então, é necessário que um integrante da família alcance essa graça do Senhor, para que os demais se voltem para Deus. Para que os demais busquem a Deus. Porque aqui não é questão de religião, não. Aqui é questão de fé. A fé que há em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, como eu já disse, a religião ela não é salvadora. Mas a fé que há em Jesus, essa sim, salva. Amém? Glória a Deus. Aí aqui também fala, o Senhor não chamava somente um membro da família para servir em sua casa, mas designava a família para o ministério sagrado, para que todos pudessem estar na casa do Senhor, adorando ao Deus Criador. E a primeira obra do cristão é justamente isso, assegurar a unidade da família. Porque o verdadeiro cristão, ele quer aqui, todos de mãos dadas, todos de mãos dadas. Porque o verdadeiro cristão, ele vai prezar o amor de Jesus que nos une. Porque é este amor que Jesus quer que nós venhamos semear todos os dias em nossas vidas. É de mãos dadas, é de mãos dadas.
para que assim o poder do Senhor Jesus aperfeiçoe na vida de cada um de nós. Porque nesse crescimento espiritual, né, nessa edificação, não somos nós, mas é o Senhor Jesus que nos edifica. Porque quando nós estamos aqui unidos, cada um dá a mão um ao outro, cada um sustenta, cada um ajuda, cada um, como já falei, admoesta, cada um faz com que o outro, né, tire, né, toda coisa ruim dentro de você e passe a ter ânimo, passe a ter força. Porque não vem de nós, vem de Deus. Vem de Deus. Porque Deus, Ele também conta comigo e com você aqui na terra, para que assim cada um faça esta boa obra na vida dos irmãos. Amém? Amém. Então, é isso que Deus quer, a unidade, que é pelo amor do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. E isso realmente é o Senhor Jesus que faz. Porque eu creio que não foi o casamento, mas eu creio que foi o poder de Deus. Hoje, eu olho para os meus irmãos, eu só vejo amor. Eu só vejo amor. Ele sabe disso. Porque é o amor. É o amor que faz com que a gente cada dia mais esteja sentindo até mesmo a dor do outro. Porque Jesus, Ele nos ensinou tantas coisas nesta terra, quando Ele veio aqui a este mundo. E a coisa que Ele mais trouxe assim para dentro de nós foi o amor. Porque a palavra de Deus vai dizer, por mais que você tenha os dons espirituais, por mais que você profetize o nome do Senhor, por mais que você pregue a palavra do Senhor, por mais que você, né, faça, né, cura, porque naquele grande dia Deus vai dizer, né, apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. Aí ele vai dizer, Senhor, mas eu não preguei no teu santo nome, Senhor, eu não ministrei cura, não fiz, né? Então não é os dons espirituais, mas sim os frutos. Nós seremos julgados por quê? Pelos frutos, as obras de nossas mãos. E o principal fruto, meus irmãos, é o amor. Amém? E é este amor, o amor de Jesus, que é chamado amor ágape. Amor ágape, que nós temos que buscar. Se você disser, Joel, mas eu não tenho esse amor, ore ao Senhor, peça a Deus que Ele te dá. Ele te dá, Ele vai colocando mais amor no teu coração. Porque Jesus é que faz essa boa obra. Amém? A primeira premissa é o chamado de Deus. Observe que no início deste culto eu disse, Deus te chama, Deus te chama, Deus te chama. E é um chamado que Deus tem para a tua vida. E aqui, meus irmãos, né, para que a obra de Deus, nós possamos fazer esta obra de Deus, servir a Deus. Porque servir a Deus não é você estar aqui hoje ministrando a palavra, isso aqui é a obra de Deus, mas a obra de Deus é, se, né, a minha irmã Edivânia vê uma colega de trabalho, né, tendo ali desentendimento, é dizer, irmã, não faça isso não, Jesus te ama, Jesus quer que você se reconcilie, se dê bem com, né, que vocês fiquem bem. Então isso é você fazer a obra de Deus. Então Deus quer isso, porque Deus quer contar comigo e com você. Então para que nós possamos fazer esta obra de Deus, é necessário que Deus primeiro faça a tua boa obra em nós. Para eu hoje estar aqui ministrando, eu passei por um processo. Ainda passo, porque nós, né, cremos que a todo tempo, quando nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar pelo processo de santificação. Porque quando nós chegarmos no 100% da nossa santificação, Jesus nos leva, porque já alcançou a promessa, já estamos salvos. Jesus nos leva. Porque o que Deus quer aqui da gente, que está aqui nesta terra, é o que? Conserto. Deus quer nos consertar a todo tempo. Então, algumas falhas nossas, alguns pecados nossos, algo que desagrade a Deus, Deus quer tirar. Deus quer tirar. Os pensamentos de Deus a nosso respeito não é de condenação, não. É de amor, é de paz. Porque, você veja, Deus é tão misericordioso que Ele não desiste de mim, de você. Até mesmo o mais vil pecador. A pessoa pode ser até um homicida. A pessoa pode ser até um traficante.
Mas essa alma, essa ovelha perdida, o Senhor Jesus jamais rejeita. Ele vai atrás dessa ovelha perdida. Então, a mesma coisa de nós. Jesus não desiste de mim, de você não. Jesus é o que ele chama de longânimo. Ele é paciente. Por mais que hoje ele tropece aqui, mas ele tem paciência de fazer com que você, no amanhã, se conserte. Porque ele vai querer ver o teu esforço. Ele vai querer ver o teu esforço. Ele vai querer saber se você está buscando o verdadeiro arrependimento. Até que você consiga alcançar essa santificação plena para morar na glória com o nosso Deus. Então, a boa obra que o Senhor Jesus iniciou na minha, na tua vida, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para completar. Porque quem faz essa obra é quem? É o Espírito Santo. Quando você busca a Deus, quando você busca a presença de Deus, é o Espírito Santo que está fazendo essa boa obra dentro de você. É o Espírito Santo que te transforma, te regenera, te santifica. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça. O pecado são as obras deste mundo, que são más, que são pecaminosas. E a justiça é a palavra, é a verdade. O Espírito Santo é tão real, tão verdadeiro, que ele nos ensina a palavra de Deus. E ele faz nos lembrar, nos momentos que nós precisamos praticar aquela palavra, na qual ele já nos ensinou. Você vê, para meu pai me dar esse ensinamento, de que se alguém bater na tua face, ofereça outra, é porque o Espírito Santo já falou para ele. E ele lembrou, e ele me trouxe esta palavra. Então o mesmo ele faz com cada um de nós, porque é o Espírito Santo que vai nos ensinando, é o Espírito Santo que vai nos convencendo do pecado, é o Espírito Santo que vai nos levar para o verdadeiro arrependimento. Porque, meus irmãos, quando nós estamos fora do propósito de Deus, quando nós estamos fora daquilo que Deus tem para com as nossas vidas, Deus ele se encarrega de nos trazer para a posição, nem que a dor venha, nem que o sofrimento venha, mas para te colocar no propósito, para te colocar na promessa de Deus. Deus faz você chorar, para você reconhecer que Deus é Deus, para você reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da tua alma. Ele faz, porque Jesus é amor, mas também Jesus é justiça. A palavra de Deus vai dizer: ame o pecador, mas aborreça o pecado. Você ama o pecador, mas você não aceita, você não corrobora com o pecado do irmão. Você, como verdadeiro cristão, você faz o quê? Você admoesta, você aconselha, você ensina para que o irmão se conserte. Amém? Então Deus nos chama, meus irmãos. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 22, versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus te chama, Deus te chama. E Deus quer que você escolha Ele, para que Ele seja o centro da tua vida, para que você leve uma vida com Jesus. Uma vida com Jesus, irmãos. Você pergunta: irmão, e o que é esta vida com Jesus? É uma vida de comunhão, de oração. Se eu perguntar aqui aos irmãos, como eu fiz a pergunta ontem lá em Cristo Nápoles, quem de vocês já orou hoje? Amém, não precisa apontar não, você e Deus. Mas Deus quer isso, intimidade, orar. Quem de vocês já leu um pouquinho da palavra de Deus hoje? Nem que sejam uns 3 versículos. Se vocês quiserem até seguir o nosso grupo Semeando Evangélico, né, meus tios aqui sabem, todo dia está lá, a gente publica, né? Deus às vezes bota 2 versículos, né, tio? 3 versículos, mas às vezes é um textinho, né? Mas leia, reserva um tempinho, leia, porque assim o Espírito Santo vai te ensinar a palavra de Deus. E essa palavra que vai fazer você ser um homem ou uma mulher melhor, um homem ou uma mulher de Deus, vai te aproximar mais de Deus. E assim você vai ter sede de buscar a Deus. Assim você vai ter sede de ir à casa do Senhor. Não importa se você é católico, não importa se você é evangélico, mas você vai à casa de Deus. Porque um pai, uma mãe, ama quando os filhos vão à casa deles. A gente sabe hoje, nós estamos casados, sabemos o quanto que eles amam de ter a nossa presença lá. Então imagine o nosso Deus. Nosso Deus ama que a gente vá à casa dele.
que a gente ali também celebre, porque um culto, uma missa é a celebração de Deus, é uma ação de graça para Deus, é você celebrar a vitória de Cristo na cruz, para que nós alcançássemos a salvação. É uma celebração, é uma celebração. Então, é isso que Deus quer, que você escolha uma vida com Jesus, tenha comunhão para com o nosso Deus, porque nessa caminhada o processo é gradativo. Você vai falhar, você vai cair em tentações, você vai tropeçar, mas o Espírito Santo, ele vai te convencer: epa, eu estou aqui errando, epa, eu estou aqui desagradando a Deus. E aí você vai dizer: eu não vou fazer mais isso, pois isso desagrada a Deus. Eu vou fazer isso aqui, porque isso agrada a Deus, agrada ao meu Pai. Amém? E se você errar, se você tropeçar, você confessa os teus pecados a Jesus em oração. E Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados. Amém? A palavra de Deus vai dizer também em Efésios 2, versículo 10, vai dizer o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja, nós somos feituras de quem? De Jesus. Jesus é o nosso Criador. E Ele fala o que aqui na sua palavra? Para que nós possamos o que? Fazer as boas obras. Então é Jesus que nos trata, é Jesus que nos ensina, é Jesus que nos conduz para as boas obras. Porque Ele fala aqui na palavra, repetindo: porque somos feitura sua, criados em Cristo. Ou seja, quem nos criou foi Jesus Cristo. Nós somos feituras de Jesus. Então nada melhor do que nós aprendermos com quem? Com o nosso Criador. E como é que eu aprendo do nosso Criador? A palavra de Deus, a Bíblia. É a Bíblia que vai te ensinar. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, para que nós possamos fazer as boas obras. Amém? A qual ele fala aqui: as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, andássemos na palavra, no conhecimento de Deus. Para a gente finalizar, família obediente à palavra de Deus. Porque, meus irmãos, que já foi dito, a família é projeto de Deus. Nós não somos feituras de Jesus. Jesus nos criou. Jesus também criou a família. Jesus quer que, para que nós sejamos benditos aqui na terra, ou seja, sejamos bênçãos aqui na terra, nós temos que obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis capítulo 22, versículo 18: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, para que nós sejamos bênçãos, para que os nossos filhos sejam bênçãos, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Para que os filhos dos nossos filhos sejam bênçãos, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, quando nós somos obedientes, toda casa, toda família vai confessar esta mesma fé no nosso Senhor Jesus. É a mesma coisa, né? Os pais, vocês, né? Quando nós éramos crianças, vocês diziam: seja obediente ao teu pai. Quando nós fazíamos coisa de errado, vocês, né, nos corrigiam, né, até batia se preciso fosse. Por quê? Porque vocês queriam o quê? A nossa obediência. Então o mesmo é o nosso Deus. O nosso Deus quer de nós obediência. Então quando nós somos obedientes, nós vamos ser homens melhores, mulheres melhores, porque nós vamos dar bons frutos. Então hoje, né, vocês estão vendo aqui os filhos dos filhos, né, já crescidos, bem, né? Então isso mostra que é o poder da obediência. Então o mesmo é o que Deus faz em nossas vidas. Quando nós somos obedientes, toda a casa, toda a família é bendita do Senhor. A descendência, toda a geração é bendita do Senhor. A palavra de Deus vai dizer também em Mateus 7, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-eis ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem escuta
a minha palavra e as pratica, vai ser semelhante ao homem prudente, porque o homem prudente edifica a sua casa na rocha, e a palavra de Deus vai dizer: aquele que edifica a sua casa na areia, quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, quando é levado pelas correntes dos rios, esta casa vai destruir, esta casa ela vai ruir, essa casa não se sustenta, porque esta casa não obedeceu, esta casa não cumpriu com a palavra do Senhor Jesus. Mas se você edifica, se você é uma pessoa prudente, se você edifica a tua casa na rocha, e essa rocha é o Senhor Jesus, você pratica, você vive a palavra, pode passar o vendaval que for, pode passar a dificuldade, pode vir a maior tempestade do mundo, mas você permanece de pé, porque a tua fé não é abalada, você não vai se deixar se levar pelas essas forças contrárias, porque maior é quem está contigo, maior é a fé que você tem no Criador, que é Jesus. Você passa triunfante, porque luta nós vamos passar. Jesus não vai dizer que o caminho dele vai ser bonzinho, não, porque lembre-se, há uma cruz para carregar. Irmãos, essa cruz é pesada. É pesada, mas é maravilhosa, porque realmente, passe o que passar, você permanece ali, firme nos pés do Senhor Jesus, firme, porque você firme aos pés do Senhor Jesus, você está firme na promessa. Lembra da promessa que ele fez a Abraão no início deste culto? Você está firme nesta promessa para alcançar esta terra prometida, que é a tua salvação. Amém? E que tem, e aqui a palavra vai dizer: quem te escolheu foi Jesus. Não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Jesus que nos escolheu. E isso aqui eu falo, meus irmãos, até mesmo por essa observação que foi feita aqui. Jesus escolheu tanto vocês, que Deus já tinha projeto desde lá da vida, né, do vosso pai, né, e do meu avô, porque ali já estava semeando a palavra. Mas Jesus tem projeto, Jesus tem promessa. Jesus escolheu vocês, assim como Jesus também me escolheu. Como eu já dei o testemunho aqui, quem era eu antes? Mas Jesus me escolheu. Muitas das vezes, como eu disse, nós vamos passar pela dor. Eu vim pela dor. Eu vim nos caminhos de Jesus, foi pela dor. Foi pela dor. Mas venci. E ainda vencerei com Jesus para viver a eternidade com Ele. Porque é esta a promessa que eu quero para a minha vida. Amém? A palavra de Deus vai dizer em João 15, versículo 16 ao 17: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Olha aí. Então Jesus escolheu a nós, não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu para que nós venhamos dar frutos. Já foi dito aqui acerca dos frutos, a boa obra. E aqui, meus irmãos, tudo isso, Deus resume o quê? Para que nós amemos uns aos outros. Porque esse é o princípio de tudo, o amor. E agora, realmente, para finalizar, a família unida no amor. Em Romanos 13, versículo 8 ao 10, vai dizer: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, nesta palavra se resume: o amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então veja que o amor de Jesus é que nos une, que o amor de Jesus é que faz com que nós vivemos bem uns com os outros, porque quem ama não vai causar mal ao outro. Quem ama não vai cometer estas práticas pecaminosas que foram listadas aqui, e fora outras práticas pecaminosas.
Quem ama não vai matar, quem ama não vai roubar, quem ama não vai adulterar, quem ama não vai cobiçar, quem ama não vai dar falso testemunho, quem ama não vai, ter aquela língua venenosa de falar mal do outro. Quem ama vai o quê? Acolher. Quem ama vai, ajudar. Quem ama vai estar sempre ali do lado, unido nesta fé que há em Jesus. Pois este é o princípio de tudo, o amor. Então, de tudo que eu falei, esta geração destinada para servir a Deus, é isso. Primeiro, o chamado. Deus te chama. Deus te chama para que você tenha este verdadeiro encontro com Jesus. Para que você confesse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E a partir daí o Espírito Santo começa a fazer a obra primeiro em quem? Em nós. Primeiro nós temos que ser tratados para servir a Jesus. E aí segundo, nós vimos aqui que a família tem que ser obediente à palavra de Deus. Porque se nós queremos servir a Jesus, claro, obviamente, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Se nós queremos servir a Jesus, nós temos que saber que foi Jesus que nos escolheu. Não foi nós que escolheu Jesus, foi Jesus que nos escolheu. Então, se Jesus nos escolheu, Ele nos capacita. Se Jesus nos escolheu, Ele nos ensina. Se Jesus nos escolheu, Ele faz a gente suportar as dores deste mundo, para que nós venhamos em tudo guardar a nossa fé. E assim, o amor. O amor. Porque, meus irmãos, para servir a Cristo, nós temos que servir com amor. Com amor. Para hoje, a gente está neste propósito de estar viajando a interiores, até mesmo pegando estrada à noite, como o pai até disse, que é perigoso, mas nós fazemos isso com amor, com amor. Porque, meus irmãos, Deus até sabe, quando nós fazemos até o apelo, para que a pessoa possa se arrepender e voltar para os caminhos de Jesus, às vezes bate aqui uma dorzinha, uma tristeza, mas Jesus fala: filho, quem faz a obra sou eu. Não é você que escolheu, foi Jesus que escolheu. Então, se Jesus escolhe, Jesus capacita. Mas Jesus fala, a palavra foi semeada. A palavra foi semeada. Então, o Espírito Santo ali, vai trabalhando na vida daquela pessoa. Mas isso é o quê? É o amor. Porque quando você ama, você se compadece do outro. Quando você ama, você quer que o outro dê certo na vida dele, que o outro encontre o verdadeiro caminho. Então, isso é o amor. O amor é que nos une. Amém? Então, esta é a palavra da salvação. Receba esta palavra do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por esta palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui a tua mão nos ajudou. Até aqui, meu Pai, o Senhor fez semear, meu Deus, esta palavra. Oh, meu Deus, o Senhor se revelou profundamente nesta noite à família Silva, no sentido de que há uma promessa, há um propósito de Deus para com a vida de cada um deles, para que todos unidos, a família toda, possamos servir a Jesus. Para que todos, a família toda, possa estar na casa do Senhor, rendendo louvores, adoração, buscando os caminhos do Senhor Jesus. Pois, meu Pai, há uma certeza de que há uma promessa, meu Deus, que o Senhor prometeu a Abraão, e que esta promessa ainda está de pé, porque também foi dito aqui através da vida da minha esposa, oh meu Deus, que o Senhor vela para cumprir com a tua promessa. Oh meu Deus, então o Senhor é fiel, Senhor, para cumprir esta promessa em nossas vidas. Pois, meu Pai, a tua obra é perfeita. A tua obra é perfeita. Então vem, Jesus, fazer esta boa obra em nossas vidas, Pai. Pois, meu Pai, nós recebemos ao Criador, nós recebemos ao Salvador da nossa alma, nós recebemos a Ti, Jesus, para que nós possamos trilhar os Teus caminhos, Pai. Nos guarda, Senhor, nos proteja, nos livra de todo mal. Sei com cada um, Pai. Eu abençoo, meu Pai, cada vida, cada família. Oh, meu Deus, eu abençoo esta família grandemente, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te oro, Deus, e já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.